Olá, seja bem-vindo para mais uma semente do Evangelho. Neste vídeo você vai encontrar mais uma reflexão do estudo que estamos fazendo aqui nas sementes do Evangelho. É um estudo simples, um estudo que vai te ajudar no despertar da mediunidade, no despertar da sua noite quando você estiver deitada, quando você estiver no mundo espiritual e reencontrando seus amigos, seus parentes, todos aqueles que estão junto com você. Então, nesse momento, eu gostaria de deixar aqui todo o nosso trabalho que a gente vem fazendo, todo esse trabalho que a gente vem buscando, essa oportunidade, durante essas sementes do Evangelho, tá aqui refletindo com você sobre o livro da Dona Maria João de Deus, sobre o Evangelho, uma lição que a gente está trazendo, sobre também essa música suave, lá no finalzinho daquela mensagem que você vai absorvendo, e nesse momento você vai meditando, atraindo para a sua mente o seu guia espiritual, Jesus, Deus, Nossa Senhora, o santo da sua devoção, para que você possa acolher com fé e sentir essas vibrações de amor que iremos enviar junto com toda essa equipe espiritual em mais uma semente do Evangelho. Obrigada pela sua presença. A mensagem de hoje é a mensagem de número 13 do livro Carta de uma Morta. Os venturosos. Venturosos são os que se conduzem através de todas as barreiras e percalços, com o estandarte luminoso da fé, distribuindo os inesgotáveis bens da sua piedade e do seu amor. Vivem serenos na paz de suas consciências, entre as ambições corruptoras que os perseguem ao longo dos caminhos, e seus dias representam um inaudito esforço de resistência contra o mal deprimente e probioso. Padecem continuadamente e tombando nas batalhas morais, sangrando de dor, mas envolvidos no halo bendito da esperança e da crença, despertam jubilosos para a existência verdadeira, onde o egoísmo é uma palavra desconhecida e a confraternização universal é a mais legítima das realidades. Retemperam as suas forças, trabalhadas pela intensa luta da vida, dos arquipélagos dourados da paz e de repouso no infinito dos espaços, e assim se preparam para outras refregas, para outras iniciativas, na interminável e abençoada atividade espiritual, a fim de que se dilatem as suas potências em todos os domínios da sabedoria e do amor. Irmãos bem-amados, alimentemos o anelo da vida perfeita. Almas fracas e desditosas, cheias de saudades e desenganos, sacudi a poeira das estradas palmilhadas, abri os vossos corações para a luz como sacrários de outros sobre um plenilúnio divino. Esqueci temporariamente o teatro de vossos infortúnios, onde muitas vezes fostes traída e humilhadas, mas onde também obtivestes o alvará de vossa liberdade preciosa. Elevemos ao Pai a nossa oração de reconhecimento e de amor, da qual se envolvem todos os nossos mais puros sentimentos, transubstanciados em harmonias celestes. Veja bem, os venturosos. É uma mensagem linda, uma mensagem que você está acompanhando aí as nossas sementes do Evangelho. Então, todos os dias eu estou lendo uma mensagem desse livro da Dona Maria João de Deus como complemento para o nosso Evangelho. Nós fizemos do nosso Evangelho, as sementes do Evangelho, todos os dias às 18 horas, um Evangelho de estudo,
para que pudesse acrescentar, né, no nosso estudo diário do Evangelho, mais um trabalho, né, mais um conteúdo rico em detalhes que você, muitas vezes aí no conforto do seu lar, vai começar a sua noite às 18 horas, assistindo às nossas sementes. O capítulo de hoje é o capítulo 17, Sede Perfeitos. O item é os bons espíritas. Item 4. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas, que caracterizam o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pois um e outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e acrescida àqueles que duvidam ou vacilam. E aqui nesse momento a gente faz um comentário sobre essa leitura interessante nesse momento, aonde a gente sempre fala, né, que fulano é um bom espírita, fulano é um irmão trabalhador da seara do Cristo. Somos sim, mas nós precisamos estar atentos à nossa moral, às nossas atitudes, ao nosso comportamento. Precisamos observar também o que significa esse espiritismo que você quer levar adiante para ajudar muitas pessoas, né? Porque a gente sabe que o espiritismo, ele é normal, é uma filosofia de vida onde você vai aos poucos aprendendo, porque o espiritismo, a evolução do ser é o autoconhecimento. Então, muitas vezes você vai ao centro, você quer ver aqueles fenômenos, você está mais ligado na fenomenologia do que no aprendizado. Muitas vezes uma mensagem edificante, né, psicografada por um colega da sala, traz um grande ensinamento. E se naquele dia não teve nenhuma comunicação, talvez você não fique satisfeito. E é o que ele está falando aqui, né? Ele diz assim: a doutrina espírita não contém nem alegorias nem figuras que possam dar lugar a falsas interpretações. Porque muitas vezes a gente não sabe, o médium, ele é consciente. E aquelas coisas que é praticada lá, muitas vezes, naquele ambiente, né? Aquelas firulas, aquelas coisas bem diferentes que você vai assistindo, que são os fenômenos, né? Você vai achando bonito, mas muitas vezes o conteúdo, né, para transmitir para as pessoas ali não está adequado, né? É um conteúdo sem nenhum embasamento também, né? Não chama a atenção das pessoas por meio de uma boa leitura, né, de uma leitura edificante, como o Kardec nos chama a atenção, né? No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênese, né, no Céu e Inferno. Então, em todas essas obras, né, você tem o embasamento da doutrina espírita com o método para você seguir a caminhada como tem que ser no modo espiritismo, ou seja, no modo espírita, dos bons espíritos, que é o que nós estamos estudando hoje. É preciso, então, para compreendê-la, uma inteligência fora do comum? Não. Por quê? Porque qualquer pessoa pode estudar sobre o espiritismo, né? Aqueles que têm um arquivo mental, né, inundado de conhecimentos, né? Uma pessoa, né, que tem essa inteligência fora do comum, muitas vezes até ele já trouxe do passado para despertar no momento que ele começasse a estudar, né? Então, essas pessoas também, elas despertam tanto como criança, como jovem, como adulto, como na velhice, né? Isso não tem uma data determinada, tá? Há homens de uma conhecida capacidade que não a compreendem, enquanto inteligência simples, até mesmo jovens, mal saídos da adolescência, aprendem com uma admirável exatidão nos seus mais delicados detalhes. Isso acontece porque a parte, por assim dizer, material da ciência não requer mais do que os olhos para ser observada. Viu aí? Então, você deve estar observando a cada momento que você estiver ali, né, praticando, estudando sobre o espiritismo, porque vale a pena você observar todo esse conteúdo que você está absorvendo, né, em qualquer lugar, qualquer ambiente que você estiver. Então, vale a pena você buscar um horário determinado para você estudar, para conhecer as obras basilares do Espiritismo, conhecer de fato o Espiritismo, estudando a obra O Livro dos Espíritos,
foi uma obra ditada pelos espíritos de luz. Então, esta obra, logo no começo ali, ela já chama a nossa atenção para observar as comunicações, né? Para observar, né, os espíritos com as atitudes, com o comportamento, para saber se vem de um bom espírito ou de um mau espírito, se vem de um espírito zombeteiro, brincalhão, aquele que quer brincar com a sua mente, né, quer se passar por um outro, né, espírito venerando, e aí ela acaba interferindo na sua evolução, porque você, através do seu orgulho, da sua vaidade, você vai absorvendo aquilo, e para você, aquilo está correto, né? E quando, né, no momento que alguém lhe chama a atenção, os melindres, né, se manifestam e você não volta mais lá naquele ambiente. Talvez você possa se dedicar aí no seu lar, fazendo coisas muitas vezes erradas, sendo comandada por esses espíritos brincalhões, você achando que é um espírito benfeitor, que é o seu mentor, ele pode também tomar, né, a posição do seu mentor espiritual, porque, na verdade, o seu mentor espiritual, ele não interfere nas suas decisões. Porém, ele te ajuda, né? Incentivando você a estudar uma boa obra, né? Motivando a cada dia, né? Com os obstáculos que você vai superando devagarzinho. Então, tudo isso está inserido aqui, né? Nessa questão dos bons espíritas. E aqui ele diz, o laço da matéria, e alguns estão ainda muito fortes para permitir ao espírito libertar-se das coisas da terra. O nevoeiro que o envolve impede-lhe a visão do infinito. Eis porque ele não rompe facilmente nem com seus gostos, nem com seus hábitos, não percebendo que possa haver qualquer coisa de melhor do que aquilo que possui. Então, nesse momento, ele está falando aqui do desprendimento. Às vezes, quando o espírito deixa a terra, né, ou até mesmo você que começou a despertar, né, para estudar a doutrina espírita, você enfrenta dificuldade nessa questão do apego, né? Não, eu comecei a estudar uma casa espírita, mas o horário que eu tenho é no fim de semana, mas fim de semana eu vou passear, eu vou dar atenção à família, você está coberto de razão, porém você precisa, né, fazer um planejamento antes de começar, porque todos os obstáculos, as dificuldades que você vai enfrentar, não importa se no espiritismo ou não, porém quando você se prepara ou decide, né, assistir umas aulas sobre a doutrina espírita, compra aí alguns livros para estudar em casa devagar, você vai encontrar um monte de obstáculos sim, porque afinal de contas, tem uma galera aí do outro lado que não deseja a sua evolução. E se você ficar observando, né, somente os imprevistos, você não vai evoluir, né? Então, esses bons espíritas, né, ele chama a atenção aqui veemente para que você busque nas obras basilares do Espiritismo, né, o Pentateuco kardeciano, né, a sua base, o seu equilíbrio, o conhecimento, a sua responsabilidade, que é o que nós estamos lhe oferecendo aqui hoje, né, nessa reflexão sucinta das nossas sementes do Evangelho. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe, deixe o seu like, deixe a sua mensagem, né, falando o que você achou desse vídeo, o que você gostaria de ouvir aqui nas sementes do Evangelho, né? Qual livro que você gostaria que fosse lido aqui, né, como estudo para te ajudar na sua leitura diária nas nossas sementes do Evangelho. Fique na paz do Mestre Jesus. Até o nosso próximo encontro.